Boa tarde, gente. Obrigado por terem vindo aí, sala cheia. Meu nome é Arthur, eu sou um dos Production Engineers lá no Facebook, eu trabalho em Londres. Ano passado a gente estava lá em Belo Horizonte, a gente falou um pouquinho sobre MySQL, mas muito focado em Python, algumas técnicas de Python, algumas ferramentas de Python que a gente usava na equipe de MySQL. Esse ano a gente foi convidado, quase que em cima da hora, vocês vão ter que até me perdoar, os slides estarem em inglês, não deu tempo de traduzir, para fazer a parte 2 daquela palestra. Quais são os conceitos de DevOps, algumas das técnicas que a gente usou e desenvolveu no decorrer dos anos, que talvez possam inspirar novas soluções aí na equipe de trabalho de vocês, na empresa de vocês, ou no projeto de dissertação, o que for. Então vamos lá, como é que a gente roda MySQL lá no Facebook em grande escala? Um pouquinho sobre mim. Eu estou lá no Facebook desde 2016. Eu fiquei 2 anos na equipe de MySQL. Eu recentemente mudei para a equipe de virtualização, mas a palestra ainda é sobre MySQL. Eu ainda acho que eu sei um pouquinho sobre MySQL. E eu me formei em Ciência da Computação na FMG, em 2012. Para quem não conhece MySQL, é um banco de dados relacional. Ele é open source, existe há bastante tempo aí. Talvez o mais próximo dele seja o Postgres. Existe uma competiçãozinha na internet, qual que é melhor. Tem gente que argumenta para um lado, tem gente que argumenta para o outro. O fato é que o MySQL, quando o Mike, que é o presidente da empresa, ele começou o Facebook, ele deu lá um apt-get install lamp, e com isso veio o PHP, veio o Apache e veio o MySQL. E a gente tem usado o MySQL desde então, escalou com a gente, resolveu nossos problemas. A gente foi contratando pessoas da comunidade no decorrer dos anos e o produto evoluiu junto conosco. E ele serve a gente muito bem hoje, e vocês vão ver como é que a gente chegou lá. A gente tem desenvolvido funcionalidades novas para atender os nossos casos de uso, e é um produto que evoluiu muito bem junto com a companhia. Um pouquinho de terminologia antes da gente ir a fundo nas partes de DevOps. Quando eu falar de host aqui, eu estou falando de um servidor físico. É um servidor físico que a gente roda nos nossos próprios data centers. Uma coisa legal do Facebook é que o design dos data centers e o design dos servidores são open source também, através desse projeto que chama Open Compute Project. E eles são bastante opionados. Opionados no seguinte sentido. A gente sabe que a gente precisa rodar MySQL, então vamos desenvolver componentes lá dentro que atendem a gente muito bem. O que eu estou falando? A gente tem 2 sockets para CPU, a gente acaba tendo muitos cores, a gente coloca muita RAM lá dentro. E a gente usa quase 100% de flash storage, que é mais ou menos o SSD. Você não tem nenhuma parte movendo lá dentro, não é aqueles HDs antigos. Tá? Em cada servidor físico, a gente vai instalar um processo, um ou mais processos MySQL, o MySQL-D, que a gente chama de instância lá dentro. Então, num único servidor, você vai poder ter de 1 até 16 servidores rodando, dentro de um servidor único. E a maneira que a gente diferencia entre eles é através da porta que eles rodam. Dentro de cada instância, dentro de cada servidor MySQL, a gente vai ter o que a gente chama de banco de dados lógico, shard. É lá que vivem os dados, a gente vai ter as tabelas lá, a gente vão ter os dados de todo mundo, o nome de vocês, por exemplo. E a gente também coloca vários bancos de dados lógicos, vários shards dentro de cada uma dessas instâncias. Então, dentro de um servidor físico, você tem várias MySQL-D processes rodando. Dentro de cada MySQL-D process, você vai ter o banco de dados lógico, que é que você dá. Use, talvez, sei lá, Harvard. Esse é um pouquinho de terminologia. Isso a gente estava falando de um servidor só. Quando você quer clusterizar esses servidores, quando você quer aumentar a disponibilidade, proteger contra falhas, você faz um agrupamento lógico deles, você clusteriza, e a gente chama isso lá dentro do Facebook de Replica Set. O pessoal que já usou MongoDB é o mesmo nome. Significa que a gente está pegando instâncias que têm o mesmo dado, a gente clusteriza elas juntas, e é o que a gente chama de Replica Set. E a gente funciona num sistema de single master, de um único master, e várias réplicas. E essas réplicas, elas geralmente estão distribuídas entre vários servidores diferentes, vários data centers diferentes. Um pouquinho da evolução de como é que isso começou. Eu estava falando que o Mark instalou o LAMP Stack, né? Então, no início, a gente consegue imaginar um único servidor, talvez até o próprio notebook dele. Você tem lá o Apache rodando o código da aplicação e conversando localmente com o MySQL. O próximo passo lógico disso aí, se você estiver pensando já também um pouquinho de DevOps, você vai separar os dois. Você vai ter um servidor rodando MySQL e um servidor rodando o seu Apache, rodando o seu código mesmo de aplicação. Próximo passo disso, você começa a pensar assim, poxa, mas e se esse banco de dados aqui explodir, eu vou ter que começar do zero, vai ficar todo mundo bravo e etc. Próximo passo, antes disso, está rodando com muito CPU lá dentro, você não está conseguindo escalar, você coloca mais um servidor web também conversando com o banco de dados. Voltando para o que eu estava falando, você está preocupado com os dados, você coloca mais um servidor, replicando. E só para garantir, se esse cara explodir ou não funcionar, você usa o Database 2.
Mas se você tem um segundo database, por que você não começa a servir os seus read requests, servir requisições de leitura desse segundo servidor? Então, você também pode fazer isso. O próximo passo disso é que um banco de dados você não consegue colocar mais todos os dados de todos os seus usuários num único servidor, num único banco de dados lógico. O próximo passo é o sharding, que a gente conhece na indústria. O que a gente fez no Facebook no início era que a gente dividia por colégios dentro dos Estados Unidos. Era um produto voltado só para as universidades. Então, a gente fez um sharding baseado na escola. E cada um desses shards também replicados. Quando a gente abriu o Facebook para qualquer usuário, para adultos, para adolescentes, etc., não necessariamente estudantes, a gente começou a ter um sharding mais genérico, e aí você tem réplica sets guardando dados. Você está fazendo essa divisão e você coloca um componente que fala, para esse usuário, esse é o banco de dados que eu tenho que ir aqui, rodando nesse IP com essa porta. Tá, essa foi a evolução. Como é que a gente está hoje lá? Todos os nossos charts, todos os nossos bancos, hoje eles estão num replica set, ou seja, a gente não tem ponto único de falha, que a gente chama de single point of failure. E dentro do Facebook, a gente dividiu os casos de uso entre grandes, que a gente chama de tiers, entre grandes conjuntos de banco de dados. Então, você tem um que a gente chama de UDB, que é ali onde fica o social graph, que é as conexões de amizade, os dados básicos de usuários. A gente tem o que a gente chama de XDB, que é para qualquer equipe dentro do Facebook que consiga chegar para a gente e falar, pô, eu preciso de um banco de dados que também seja replicado, que tenha todas essas garantias. Eles têm um portal que eles entram lá e falam, me dá um banco de dados como se fosse uma Amazon da vida interna. A gente tem um que chama TimelineDB, que é onde guarda a timeline que quando você entra de uma maneira já materializada. E, entre outros casos, o Messenger, por exemplo, é outro exemplo de um produto que hoje roda, que tem o storage em MySQL. Um pouquinho de números, em termos de infraestrutura, a gente tem dezenas de milhares de servidores físicos. Como a gente tinha explicado, a gente roda vários processos MySQL lá dentro de cada um deles. Então, você fazendo uma matemática aí, vai chegar que você tem centenas de milhares de instâncias rodando. Com mais de 2 bilhões de usuários por mês, você tem milhões de queries por segundo, atingindo MySQL, petabytes de dados. E por trás disso tudo, e por que a gente está aqui, a automação que suporta isso tudo do ponto de vista externo, não estou falando do código MySQL em si, mas a automação por trás e em volta, é Python. E a gente tem centenas de milhares de linhas de código Python lá dentro, que foi evoluindo junto com o tempo. E o trabalho de Production Engineers lá é automatizar essa quantidade de números. Então, a gente está pensando no ciclo de vida dessa infraestrutura. A gente está pensando em como é que a gente automatiza coisas que um sysadmin ou que um DBA faria no dia a dia. Como é que você lida com failover, quando um desses servidores cai? Como é que você garante que os usuários não percebam isso? Como é que você detecta a falha no primeiro lugar? Como é que você instala o MySQL? Como é que você instala o sistema operacional quando você tem um servidor novo? Como é que você faz backup? Como é que você faz restores dessas coisas e etc. Esse é o tipo de trabalho que a gente, Product Engineer, na equipe de MySQL lá, está pensando. Então, a ideia aqui dos próximos minutos, eu quero dar 4 exemplos de coisas, de projetos, vai ser bem rápido, assim, então respira fundo. E se alguma coisa não ficou clara, fica à vontade para ir lá conversar comigo depois, se é alguma coisa que vocês estão precisando fazer ou que fizeram de uma maneira diferente. Então, 4 exemplos de projetos que a gente fez que talvez possam ser interessantes para vocês. O primeiro deles é como é que você faz mudanças no esquema do banco de dados em larga escala. O que eu estou falando por trás disso? A gente criou uma ferramenta que chama AOSC, que significa Automatic Online Schema Changes. Online aqui é no sentido de não ter downtime, você faz uma mudança no esquema do banco de dados sem ter downtime. E por que você vai querer mudar o seu esquema no primeiro momento? Poxa, porque os seus casos de uso mudam, você tem um cliente que às vezes quer um field novo lá no perfil dele ou na tabela do cliente. O padrão de acesso desses dados muda, então talvez você precise adicionar um índice lá, ou até mesmo remover uma coluna, porque não faz mais sentido. E se você faz isso em produção, especialmente num sistema que está replicado, isso pode trazer vários problemas, e se você não testa isso, se você não tem um toolchain, se você não tem ferramentas muito bem pensadas para o que você está precisando fazer. Você pode encontrar logs, isso no MySQL hoje em dia até que é um pouco... Você não tem tanto problema, porque você consegue fazer isso em place, fazer a mudança em place. Mas pode ser, em alguns casos, que você faça o lock e você não consiga escrever até que o banco de dados mude. Você tem problemas de espaço, porque os dados, às vezes, podem ser copiados e você pode interromper no meio, acabou o espaço em disco e agora está tudo offline, você tem que resolver. E você pode ter o que a gente chama de replication lag, porque como você vai ter outros servidores recebendo essa mudança, e como essa replicação ela é single-threaded, você pode introduzir um lag, que é um ponto de falha, e você não quer fazer isso. Como é que o AOC resolve isso? O AOC ele faz essa mudança de esquema
fora da replicação, quando você tem um cluster, quando você está dentro de um replica set. Para fazer isso, como é que a gente faz? A gente usa triggers do MySQL para capturar as mudanças que estão chegando em tempo real no banco de dados, para que você aplique elas depois de criar uma tabela. Vai vir um exemplo, vai ficar mais claro. Um ponto importante é que os esquemas eles são versionados no Git, e quando um esquema acontece, a gente vê como é que ele era antes, o que veio depois, você adicionou uma tabela e gera uma mudança para isso. E a gente executa em cada um dos servidores de maneira assíncrona e executa elas em paralelo, finalmente no master, e faz o swap. Então aqui a gente tem uma tabela gato, por exemplo, você tinha um nome, quem seria um endereço para uma foto do gato. A gente vai detectar que você vai precisar adicionar uma coluna pic URL aqui, e isso vai executar. Por baixo dos panos, a gente está criando uma tabela temporária que guarda as mudanças através dos triggers, uma tabela nova que já tem o esquema modificado, a gente faz o dump do dados de produção, faz o load dele naquela tabela nova, essa tabela já com as colunas, e depois, porque a gente capturou as mudanças que estavam acontecendo lá, a gente consegue fazer o replay delas nessa nova tabela. A gente faz uma consistência e depois faz o swap. Ou seja, você fez isso fora da replicação, e porque você conseguiu fazer isso, por exemplo, nas réplicas, antes de fazer no master, você consegue chegar para dados, você consegue ver se sua aplicação realmente funciona com aquela coluna que você adicionou, removeu, às vezes tinha um código lá que batia na coluna que você removeu. Então, te dá uma chance de capturar isso antes disso ir para a produção. Backups e restores, segundo ponto. Todo o sistema de produção que você tem, você devia estar fazendo backups. E para todo backup que você faz, você também deveria estar testando para se esse backup funciona. Você não devia só garantir, eu rodei o MySQL Dump ou fiz esse snapshot na Amazon, está tudo bem, a hora que precisar vai estar tudo certo. Não, você tem que testar essa solução. Lá no Facebook a gente faz o backup de todos os nossos bancos de dados todos os dias, e para cada um desses shards a gente tenta fazer o restore deles pelo menos uma vez por mês. A gente faz um backup cheio da tabela de alguns dias em alguns dias. Esse é um backup lógico, porque é fácil de debugar, a gente consegue ler o que está lá dentro usando o MySQL Dump, ele comprime melhor. E nos dias entre os backups cheios, a gente faz a diferença. Então, a gente faz um backup cheio, a gente pega outro backup, vê qual que é a diferença, quais dados inseriram entre um e outro, e estoura só a diferença nesses dias entre os dois cheios. A gente vai ter dois arquivos aí, um para os inserts, outros para deletes. E depois, a terceira coisa que a gente faz, o backup é de todos os binlogs. Para quem trabalha com MySQL vai saber, é onde a replicação transmite os dados que estão mudando. Isso é importante porque a gente consegue ter uma granularidade muito grande, principalmente porque a gente guarda os que a gente chama de GTIDs no banco de dados de metadados. Para testar esses backups, a gente tem o que a gente chama de CRT, que é o Continuous Restore Tier. Ele verifica a consistência desses backups que a gente pegou e automaticamente, a gente ficou, como falei, uma vez por mês, mas ele também permite que usuários que tenham lá naquele XDB que eu falei, possam chegar e falar, eu quero um restore desse dia, eu queria ver como é que esse banco estava em determinado dia. O backup automático, a gente sempre testa os últimos backups que a gente fez, para saber como é que eles estão, independente deles serem full ou esse differential que eu falei. E a gente também faz o replay de 3 horas dos binlogs, ou seja, a gente também está testando os binlogs, para saber se a gente precisar voltar num ponto específico do tempo, aquilo está funcionando. Isso é muito importante porque pode ser que o MySQL Dump não tenha funcionado, mas o componente que faz o backup, que faz o upload, por exemplo, o S3, no seu caso, aquilo ali esteja corrompendo os dados. E como eu falei, os usuários eles conseguem pedir um restore baseado em data, em backup ou em GTID. Então, backups e restores. E a gente começa a pensar em alguns desafios que a gente pode ter lá. Como é que você suporta uma infraestrutura desse tipo para bilhões de usuários? Como é que você mantém performance, durabilidade, consistência, o que a gente chama ali de reliability, tudo isso ao mesmo tempo? Bem, uma das coisas que a gente precisa fazer é o que a gente chama de uma das coisas que a gente fez lá com o MySQL é o que a gente chama de semi-synchronous replication. O que é isso? Como é que você garante, se um sistema falhar, se um desses masters que está recebendo os dados de escrita, se ele sair do ar ou explodir ou alguma coisa, que você não tenha perdido dado nenhum? Durabilidade. A gente desenvolveu o que a gente chama de log tailors, e aqui é um exemplo interessante. A gente colocou esse componente que ele fala o protocolo MySQL muito perto dos masters, mas eles não são um servidor MySQL. Você não consegue chegar lá e executar um statement SQL e falar, me dá esses dados. Então é como se eles fossem uma réplica meio burra. Eles só falam um protocolo de replicação. E como é que a gente posiciona ele muito próximos dos masters no nosso data centers, ou seja, a latência da rede é muito pequena, e
Através disso, a gente consegue garantir que toda vez que um write chega no master, um desses log tailors vai receber esse write, vai mandar para o disco, antes que o master mande o EC de volta para o cliente, o commit que ele pediu. Vou dar um exemplo aqui, porque vai ficar mais claro. Então, vamos supor que você tem esse esquema aqui de um MySQLD, que está recebendo um write, você tem os log tailors, e cada um desses log tailors está escrevendo o binlog para o disco. A aplicação sua vai mandar um commit, tá certo? Fala assim, escreva esse dado e me garanta que esse dado está escrito. Eu não quero que ele perca. Essa transação ela vai ser escrita ao write-ahead log do master, mas ela também vai ser escrita no próprio disco e mandada para um desses dois log tailors, no caso os dois, porque os dois estão replicando do master, que vai receber essa transação, cada um deles, vai escrever para o disco. E, em contrapartida, um deles vai mandar de volta que recebeu essa transação. Assim que o MySQLD, o processo, fala que ele recebeu a transação e você pode configurar quantos você precisa para garantir a durabilidade da maneira que você quer, aí sim o cliente vai receber de volta. Beleza, eu escrevi esses dados, então está seguro. O que isso não garante? É semissíncrono porque você não está precisando que todo mundo que estava participando do processo de replicação receba o seu dado. É por isso que ele é semissíncrono. O bom disso é que se o seu MySQL Server explodir, você vai ter esse outro componente bem perto da sua infraestrutura que você vai poder recuperar seus dados. Então, as outras réplicas, por exemplo, que são processos MySQL inteiros, você pode apontar elas para esse log tailor e falar, me dá seus dados mais recentes, já que você estava mais próximo do meu servidor. E como ele está pertinho ali do servidor, na mesma rede local ali, o preço que a gente paga em latência não é tão alto, a gente consegue fazer isso em larga escala. A gente resolveu esse problema, por exemplo, de falha e de durabilidade, mas a gente recebe mais e mais dado com cada vez mais tempo. A gente tem novas features, novos produtos, a gente está agora fazendo stories, sei lá, cada vez mais dados, vídeos, etc. Mas a gente tem um problema, porque, como eu falei, a gente usa flash para os storages lá nos servidores, e o espaço ele é limitado. E ele é mais caro do que o HD normal. Como é que a gente podia salvar isso? Então, esse desafio é um que estava acontecendo há mais ou menos 4 anos atrás. A gente resolveu mudar o storage engine do MySQL em larga escala. O storage engine, para quem não sabe, é onde os dados realmente são materializados, é onde fica a estrutura de dados que tem a sua tabela. Isso aconteceu no nosso tier mais largo, que é o IDB, onde está o Social Graph, e a gente estudou fazer compressão de InnoDB, mas não foi muito eficiente. A gente ainda tinha o que a gente chamava muito de write amplification, operações de escrita para cada write request que o MySQL recebe, no termos de disco. E a gente já tinha soluções dentro do Facebook, no caso RocksDB, que resolviam esse problema para SSDs, para flash storage. Então, a gente resolveu escrever um storage engine para MySQL em cima de RocksDB. E a gente teve o melhor dos dois mundos. A gente ainda tinha algumas features de MySQL, como SQL, replicação. Os clientes não precisavam ser mudados porque eles estavam falando a mesma língua. E, por baixo dos panos, a gente tinha o RocksDB, que, graças à estrutura de dados que ele usa por baixo, em vez de B-trees, que é LSM, garantia um write amplification menor com a metade do espaço utilizado. Para quem estiver interessado, o MyRocks, como o nosso fork do MySQL é aberto, está lá no nosso GitHub. Aqui só um exemplo, a gente estava batendo nos limites ali de espaço. Ao mudar para o RocksDB, a gente conseguiu salvar metade do espaço, pagando um preço de CPU nas operações de leitura. Mas isso significou que, para cada servidor MySQL que a gente estava rodando, no servidor físico, a gente conseguiu instalar mais um. Mas a gente precisou migrar isso em produção. E para fazer essa migração em produção sem downtime e garantindo que o dado estava íntegro, a gente não queria que meu nome mudasse de Arthur para Pedro, por exemplo, a gente rodou consistência de dados ali o tempo inteiro. Além disso, a gente fez o que a gente chama de shadow traffic, a gente capturou o tráfego que estava indo para um master, também jogou ele para uma instância rodando MyRocks para ver se estava tudo batendo. E a gente fez o deploy de MyRocks primeiro nas réplicas. Se você lembrar, aquilo estava clusterizado. A gente tinha réplicas ali que estavam servindo somente operações de leitura. E essas réplicas, além de tudo, elas não precisam servir dados de leitura. Você pode ter alguém replicando que não serve dados de leitura nenhuma. E depois, o que a gente fez foi fazer o upgrade para masters e ainda deixando algumas réplicas em InnoDB de lado, caso a gente precisasse restaurar. Então, só para dar um exemplo aqui, a gente tinha um master com InnoDB rodando, que é o storage engine antigo. A gente faz uma cópia offline para uma instância nova MyRocks.
Dada essa instância MyRocks nova, a gente depois pode criar outras instâncias MyRocks fazendo uma cópia somente binária dos dados, fazendo o check da consistência de dados sempre, obviamente. E depois a gente pode transformar o MyRocks como se fosse o master, deixando sempre o InnoDB para garantir que a gente tenha consistência de dados, verificando, 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 até que a gente tenha uma quantidade de horas em MyRocks suficiente para falar, beleza, eu confio que isso aqui tá bom e funciona. Onde a gente está isso atualmente, a gente conseguiu migrar todos aqueles números, daqueles números que eu falei dentro do tier UDB, sem downtime nenhum. A gente ainda deixa algumas rodando o InnoDB só para garantir que está tudo bem ainda, mas essas estão indo embora, a gente prevê elas no futuro próximo, mas estão lá só para garantir consistência e checks de consistência. Salvamos 50% do espaço, só migrando o Storage Engine. É um esforço colaborativo entre Production Engineers que cuidam da operação e Software Engineers que cuidam do desenvolvimento. Então, se você tem uma equipe aí de DevOps com uma equipe de SWE na sua organização, esse é um exemplo de como é que elas podem colaborar. E agora a gente já está até migrando outros casos de uso que usam o InnoDB lá dentro do Facebook. Foi rápido, desculpa. Se vocês têm interesse em algum desses desafios ou todos dele, no assunto, a gente tem um stand lá fora do Facebook e, por sinal, a gente está contratando, com escritórios em Londres, Dublin e Tel Aviv. E agora acho que a gente tem 5 minutos para perguntas. Obrigado.